CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudo. Vamos ler o Evangelho. Dedicai-vos o Cristo esse devotamento missionário do amor. Ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, teríeis o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente, que se ame a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa. Bem o sei, porquanto durante a minha última existência na terra, experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Obrigado, Jesus, pela mensagem que ouvimos de Fénelon, fazendo-nos lembrar do teu exemplo, Senhor, exemplo de amor. Que saibamos amarmos-nos uns aos outros, que saibamos perdoar as ofensas que chegam até nós, que saibamos nos perdoar e caminhar contigo. Envolva-nos, que as instruções desta manhã sejam proveitosas a todos que nos ouvem, a todos nós, para que a mediunidade seja colocada como instrumento do amor, da paz, da união, da esperança, levando esperança, conforto, consolo. Então, que esses estudos nos ensinem a trabalhar com os bons espíritos e que eles sempre conduzam a nossa mediunidade. Em nome desses irmãos queridos, do Ernesto Bozano, patrono deste estudo, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, das nossas queridas irmãs, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, pedimos a devida permissão a todos vocês, a Jesus e a Deus acima de tudo, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. O Livro dos Médiuns, nós estamos no capítulo 21, não é isso? No capítulo
21. Influência do meio. Vamos lá. A influência do meio. Item 231. Primeira pergunta do item 231. O meio em que o médium se encontra exerce influência nas manifestações? O que é o meio? Vocês desculpem aqui o pigarro. O meio é o local, é o ambiente em que você está. Então, esse local onde você está, o ambiente, ele exerce influência nas manifestações? Resposta: todos os espíritos superiores, todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto no bem quanto no mal. Então vamos lá. Influência do meio. Item 231. Primeira pergunta. O meio em que o médium se encontra exerce uma influência nas manifestações? Resposta. Está na página 271 desse livro aí. 271. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto no bem quanto no mal. Ele falou aqui da questão moral, do meio onde estão os bons espíritos e os maus espíritos. Nós vamos também daqui a pouco falar do meio físico, do meio fluídico, que também é físico, e dessa questão moral que ele já está dizendo aqui. Então os espíritos entenderam a pergunta de Kardec, e Kardec nessa pergunta ele teve a intenção do meio. Então, se eu for evocar uns espíritos vamos devagar. Segunda, os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e daqueles que o cercam? Resposta: sim, quando o julgam útil e de acordo com a intenção da pessoa que a eles se dirige. Nós já dissemos, os espíritos mais elevados podem algumas vezes comunicar-se por um favor especial, apesar da imperfeição do médium e do meio, mas então estes permanecem completamente estranhos ao fato. Então vamos lá. Vamos pegar a terceira, aí a gente vai falar de tudo. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Resposta: os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo quando aí encontrássemos apenas instrumentos medíocres. Nos meios instruídos, porém, onde a ironia domina, nós não vamos. Ali é necessário falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores, zombeteiros e zombeteiros. É bom que as pessoas que se vangloriam da sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Quarta,
O acesso às reuniões sérias é proibido aos espíritos inferiores? Resposta: não. Algumas vezes nelas permanecem, a fim de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas permanecem calados como estúdio numa assembleia de sábios. Então vamos lá, vamos pegar de novo cada item, cada pergunta. Então a gente pede aqui mais uma vez a inspiração do Ernesto Bozano, do nosso altivo, para pegarmos aqui o que Kardec quis dizer. Então vamos lá. Quando ele fala da influência do meio, o meio é o lugar que você está, o local que você está. O lugar que você está, ele pode ser físico, pode ser fluídico, ele é físico, ele é fluídico e ele é espiritual. Aí vocês vão entender cada pergunta e cada resposta. O ambiente físico, esse ambiente aqui, essa cadeira, confortável ou não, se você está sentado num sofá bem macio, que você se encosta, vai influenciar na comunicação? Sim, claro que sim. Você tem que ter postura. Você tem que estar num local, numa cadeira, estou falando da cadeira, meio físico, que vai te dar condição. Você não escreve deitado. Você pode até escrever, mas você senta. Você tem postura para escrever. O calor influencia? Claro que sim, influencia em você. O frio influencia? Influencia. Então, o meio ele é físico, o calor, o frio, o conforto do lugar. Você pensa numa escola de samba. Como é que é aquele meio? Como é que é aquele lugar? É um lugar propício eu tirar uma mensagem? Não. Pensa numa escola de samba no carnaval, num presídio. Não dá para tirar a mensagem? Dá, mas que influencia, influencia. Então o meio é físico, o meio físico. O meio fluídico, que também é físico, mas é fluídico. Como é que está a ambiência da casa aqui onde nós estudamos? É um ambiente de amor, um ambiente de paz? É a vibração, é o meio fluídico. Então, o meio fluídico, vou falar da escola de samba, nada contra, nem a favor, que para mim é indiferente. Você vai lá, como é que é aquele ambiente ali? De bebida, de sensualidade. Então, é um meio fluídico inerente ao que fazem ali, em todos os ensaios. Qual é o meio que a gente faz aqui na casa espírita, com os estudos, com o trabalho, com as orações? Como é que está o meio da minha casa, o ambiente fluídico da minha casa? Isso não está escrito aqui, tá? A gente está deduzindo. Isso eu aprendi com o espírito de Baltazar, quando nós fizemos um encontro de mediunidade sobre esse tema, a influência do meio. Então ele abriu a nossa mente. Então o meio pode ser físico, o meio pode ser fluídico, que não deixa de ser físico, e o meio também é espiritual. Claro, ele aqui colocou na primeira questão o meio espiritual. Agora, é o meio espiritual que vai influenciar no meio físico, no fluídico. Que espíritos estão ali envolto? Vou pegar coisas bem, as pessoas que estão agora ali debaixo da ponte, aqui perto, na Cidade de Deus, a gente passa por ali e a gente vê aquelas pessoas naquelas barracas de papelão, feitos uns zumbis, drogados. Né? Que meio é aquele? Você pode pegar ali o meio físico, o meio fluídico e o meio espiritual. Todos os lugares têm. Vamos pegar um lugar degradante como aquele. A Cracolândia lá em São Paulo, né? Está em voga aí agora. Que espíritos estão ali? Que tipo de espírito está ali influenciando aquelas pessoas?
ou se drogando com elas, ou não, se drogando com elas. Está entendendo? Um meio, como influencia? Então, naquele e-mail ali, eu vou falar assim, a partir de hoje, a gente vai dar mensagem espiritual ali debaixo da ponte da Cracolândia aqui, que tem aqui perto, para ajudar aquelas pessoas. É lugar para fazer isso? É um lugar adequado? Tanto o meio físico, barulho de carro, fumaça, tanto o meio físico quanto o meio fluídico, que não deixa de ser físico, e o meio espiritual vai influenciar. Ah, então não dá para te dar uma mensagem ali? Dá. O médium, se o médium, ele colocou aqui, depois vocês vão entender todas as questões. Se o médium não tem as condições ideais, adequadas, morais para uma comunicação, como nós vimos lá no capítulo anterior, vimos bem devagarinho, um capítulo importantíssimo da influência moral do médium nas comunicações. Porque você ser médium, nada significa. Você não fala, você não vê, você não escuta. Como você usa a sua língua, os seus ouvidos? Você tem um livre-arbítrio. Para que você olha? Então a mediunidade é a mesma coisa. Como você usa a mediunidade? Então é neutra, a mediunidade é neutra. Então você tem um médium que traz dificuldade para um espírito superior. Ele vai perguntar ali. E aí? O espírito pode... Aí é um meio de comunicação, um médium. Olha aí. Ele diz assim, dependendo de quem faz a pergunta, para quem vai a direção, ele pode momentaneamente usar esse médium. Ele isola o médium, ele isola o lugar e dá a mensagem. Não tem outro. Não tem o Tiago, não tem outro melhor do que o Tiago, é necessário, vamos usar o Tiago. Eles podem sobrepujar. Isola e dá a comunicação. Então, em toda comunicação, e o que caracteriza uma comunicação, nós vimos lá atrás, é ela ser contínua, né? Contínua, não é esporádica. Você tem um tripé numa comunicação, um tripé. O médium, quem é o médium? Quem é o Chico? Como que é a vida do Chico? O que ele faz da vida dele? Moralmente, como é que é? Você tem o espírito que o assessora, que é o espírito que está com o Chico. Quem é o Emmanuel? É um espírito elevado? Pelo que ele escreve, a gente deduz da elevação, da envergadura moral e intelectual do espírito. E quem é o consulente? Para quem é dirigida a mensagem? Olha aí, um tripé ideal, um bom médium, um bom espírito, e o objetivo da mensagem é alcançar a população inteira, a humanidade, uma sociedade, e isso é divulgado até para o mundo inteiro. Os livros foram traduzidos em várias línguas. Então olha aí, quem é que vai ouvir aquilo? Então isso é importantíssimo. Quem é o médium numa comunicação, quem é o espírito que vai dar a comunicação e para quem ele vai dar a comunicação. Pode ser para uma pessoa, mas aquela pessoa está com sinceridade de propósitos, aquela pessoa está precisando daquela orientação e o espírito vai sobrepujar as dificuldades do médium em prol do serviço. A gente tem que ter um mínimo de preparo. Nós aqui que estudamos, nós aqui que trabalhamos na casa, que estamos nos esforçando, não somos criaturas perfeitas, somos criaturas em luta. Então você vai dar um passe ali na cura, na sala de cura. Poxa, vem gente doente, vem gente precisando, eu tenho que ter um mínimo de condição. Mas eu não sou ideal. Mas o Espírito está vendo a minha boa vontade, o meu esforço, a minha, em todos os sentidos, na alimentação, na vestimenta,
no equilíbrio, no pensamento, ele está se esforçando bastante. Então ele vai sobrepujar as minhas dificuldades, o que eu tenho ainda para vencer, em prol do trabalho. Olha aí o tripé, novamente, na cura. E por aí vai. Então, seja qual for a manifestação física, tem a influência do meio, que pode ser físico, fluídico, pode ser não, é físico, fluídico e espiritual, em qualquer manifestação vai receber, sofrer essa influência. Ficou bem claro? Ou seja, haverá sempre uma sobreposição do espírito. do espírito desde que o meu fim seja entregar ao reino. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Então vamos lá. Aí vamos para a primeira pergunta. Eu levei um tempinho para aquecer aqui. Vamos lá. O meio em que o médium se encontra exerce uma influência nas manifestações? Responde os espíritos. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto no bem quanto no mal. Então ele está falando da influência aqui moral. Todo lugar. Você vai em lugares que tem espíritos que... O que você quer que eu faça? Ah, eu quero a mulher do meu vizinho. Tudo bem, vou te ajudar. Ele vai cobrar. Então, ele não está nem aí. O que você quer que eu faça? Ah, eu quero ajudar na cura da minha filha. Tá bom, vou te ajudar. Mas ele ajuda na cura e ajuda a tirar a mulher do vizinho? Eu quero que o meu vizinho morra. Que ele seque. Eu vou te ajudar. Que espírito é esse? Que médium é esse? Então, você vem numa casa espírita, eu quero saber notícia do meu pai que desencarnou. Vamos lá, vamos te ajudar. Eu estou doente, vamos ali que tem trabalho de passe. Olha a diferença. Ah, eu quero destruir o meu vizinho. Não, aqui não é lugar disso não. Aqui não é lugar disso aqui não. Quantas vezes a pessoa vem aqui, não, eu queria uma consulta. Pode fazer consulta, pode, o que você quer saber? Não, mas é com o espírito. O espírito está aqui, pode perguntar. O que você quer? Claro, estou num trabalho, claro que tem espírito. Eu ver o espírito, escutar o espírito é outra coisa. Mas os espíritos estão aqui. Quanto é que é? Quantas vezes? Quanto é que é? Não é nada não. Então a pessoa já está acostumada, quando ela faz essa pergunta, ir a lugares e que se cobra. E quando ela faz isso, você já está vendo a intenção dela. Porque veio aqui gente pedir por causa do marido, veio. Então você vê a situação que ocorre no dia a dia. Que médiuns se prestam a esse papel. Ganha dinheiro com isso. A gente esquece a recomendação de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Então, está aqui. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, tanto no bem quanto no mal. Ficou bem claro? Vamos lá. Segundo, os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e daqueles que o cercam. Olha aí, um superior, ele tem que dar um recado. Ele pode vencer? Espírito superior pode tudo, pô. Por isso que ele é superior. Ele responde sim, quando julgam útil e de acordo com a intenção da pessoa que a ele se dirige. Olha aí, o consulente, o objetivo da mensagem, para quem vai? Sim, pode. Então ele pode vencer a má vontade do médium, que é o espírito encarnado, e dos espíritos inferiores que o cercam ali. Nós já dissemos, os espíritos mais elevados podem algumas vezes comunicar-se por um favor especial, apesar da imperfeição do médium e do meio. Mas, então, estes permanecem completamente estranhos ao fato. Isolam tanto o meio, que são os espíritos que o cercam, e a má vontade do médium, a imperfeição do médium.
Certo? Terceiro, os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias. A nossa reunião aqui é sempre fútil, sempre com problema, sempre trata-se de futilidade. Eles vão vir aqui para nos incutir ideias mais sérias. Pô, esse pessoal está com futilidade, essa é a pergunta. Olha a resposta que eles dão. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Não vão. Você se reúne ali para traçar um plano para assaltar um banco. Guilherme está duro mesmo, só anda duro. Aí ele, pô, vou arrumar um dinheiro. Vamos embora? Eu tenho uma estratégia boa. Eu tenho um trato com um camarada lá de dentro. Vamos embora? Adianta um espírito bom vir e convencer, incorporar ali no outro para... Ele não vem em reunião, isso é uma coisa do mal, fútil. Então, ou tratar outras futilidades quaisquer. Eles não perdem o tempo deles. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo quando aí encontrássemos apenas instrumentos medíocres. Nos meios instruídos, porém, onde a ironia domina, nós não vamos. Olha aí, mesmo que nós falamos da cura, sabe das dificuldades, mas está vendo a sinceridade dos propósitos. Eles vêm vencendo o meio, vencendo toda e qualquer dificuldade. Ali é necessário falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores, nas reuniões fúteis, né? E zombeteiros. É bom que as pessoas que se vangloriam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Por isso não cansamos de dizer aqui, essa casa é uma casa dos simples, das pessoas simples, que não tem que ter vaidades, senão eles se afastam. Pode perguntar. Quarta, o acesso às reuniões sérias é proibido aos espíritos inferiores? Resposta, não. Algumas vezes elas nelas permanecem, a fim de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas permanecem calados, como estúrdios, numa assembleia de sábios. Essa reunião aqui agora de estudos, é uma reunião séria ou é uma reunião fútil? Séria. Então, é permitido a entrada de espíritos aqui inferiores, como eu disse aqui, ó. Acesso a proibido a espíritos inferiores é proibido? Não. Uma reunião pública, entra os espíritos que acompanham aquela pessoa. Agora eles entram e ficam calados. Eles são controlados para não tumultuar a reunião. Alguns espíritos são até obrigados a assistir. Numa casa espírita séria, de trabalho organizado, tem prisão. Tem prisão, tem espírito preso. E ele é obrigado a ouvir o Evangelho todos os dias. Ele é obrigado a assistir os estudos pertinentes à doutrina espírita. Espíritos que usaram mal a mediunidade dos outros e que foi cerceada a liberdade deles, não podem mais andar na rua porque está causando muito mal aos outros. Eles vêm ouvir isso aqui, ó. Senta aí do jeito que vocês estão sentados e vão ouvir. Vão ouvir, são obrigados a ouvir, até eles se convencerem. Se ficar aqui, acabar o livro, eles não ouvirem, a gente vai recomeçar, eles vão recomeçar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Agenor Penalva, no Memória de um Suicida, está ouvindo o Evangelho há 38 anos. E não tinha se convencido ainda. E o que foi dito lá? Se ele não tomar uma decisão a favor do Evangelho, ele vai ser retirado do orbe do planeta. Fala, dá para ele o... Entendeu?
vai ser retirado do orbe do planeta. Pergunta. Em relação a essas questões anteriores, engraçado, tá me passando um filme aqui na cabeça sobre um evento que eu fui domingo, um churrasco de um amigo, e ver como a vibração tá diferente. Cheguei num ambiente teoricamente normal, amigos, né, e tal, bebidas, cigarros, sensualidades. Só que, nossa, a minha cabeça, ela não parou um minuto. Dava um turbilhão. Ainda, confesso que ainda tomei 3 cervejinhas para ver se entrava no ambiente, mas foi pior ainda. Eu acho que eu não fiquei 2 horas no ambiente e falei, gente, valeu, tô indo embora, minha esposa tá chegando em casa, fui embora. Minha cabeça só parou de rodar de pensamentos quando eu saí dali. Impressionante. Pois é. Não é proibido que a gente vá a reuniões de família, de amigos, mas você já sabe o que vai encontrar. Você não vai viver no mundo como um puritano. Você vai viver no mundo como homem do mundo, mas sem ser mundano. Você não se preparou. Agora, não dá para um médium, todo final de semana, estar numa brincadeira dessa. Eventualmente tem reuniões que você tem que ir. Você vai, você se prepara e vai. A sua esposa tem lá uma reunião de família, da família dela, você sabe que o pessoal lá gosta de uma bebida, você não vai deixar ela aí sozinha? O seu marido, vai, acompanha. É você viver o mundo, se sacrificar até as suas futilidades, como diz aqui, mas sem ser fútil. É você viver o mundo sem ser mundano. Nós estamos no mundo. Eu vou lá, né? Não vou dar uma de certinho, de puritano, vou. Agora, você já se envolveu com a bebida, então você já está abrindo brecha e sintonia com o espírito que gosta de beber. Por mais que eu reze, eu vou fumar um cigarro de maconha? Eu rezei, Senhor, abençoa esse pó, abençoa esse copo de cerveja. Não é por aí, né? Então eu tenho que ter cuidado com o que eu faço. É você participar, tem que ir, vamos lá, sem ser mundano, sem ser partícipes daquilo ali. Conversa normalmente, fez a social, eu mesmo também não consigo ficar, ainda mais sozinho, né? Eu vou nas festas, vou até na casa de família, fico lá um pouco, dá vontade de ir embora. É o que você tem que ser espírita, onde quer que você se encontre, não é só aqui na casa espírita. Fala. É justo afirmar, metade do que eu vou te falar eu tenho convicção. É justo afirmar de que a dor é o agente natural para reparar as nossas faltas enquanto encarnado. Você acabou de narrar que esse espírito que estava há 38 anos preso, ouvindo os ensinamentos do Cristo, se não houvesse um progresso em relação, um progresso moral, ele seria de forma compulsória, de forma compulsória se afastar do planeta Terra. Então, o afastamento para os mundos inferiores seria, entre aspas, o sofrimento. Entre aspas, não, é sofrimento. A dor faz parte, a dor é uma companheira. No mundo espiritual também? Claro, a dor é um instrumento que a lei de Deus se utiliza para colocar o espírito no caminho do bem. A dor não é só física, você tem a dor moral. Então a dor moral é do espírito. Se você está aí com culpa, no corpo ou sem um corpo, você vai ter culpa. Essa é a dor moral. Aí você vai para outro planeta, ele vai continuar fazendo as coisas lá. Olha só. Eu vou fazer uma analogia. Eu vivi na Amazônia. Vivi não, fiquei lá cursos, fiquei lá alguns meses. É um meio hostil. Hostil. Pensa numa coisa hostil. Dura. Muito bonita você passar ali de avião, olhar o verde. Senta no chão. Aí, cheio de carrapato. Encosta numa árvore. Vai cair formiga na sua nuca.
Caba, vou falar da caba. Caba é entendeu? Um marimbondo grandão. Não é marimbondo, caba é caba, marimbondo é marimbondo. Dá-lhe uma picada que você vai doer. Escorpião, cobra, os animais, né? Você vai beber água, você vai num rio. Será que aquela água ali já passou por algum garimpo? Como é que você vai tomar banho? Tem jacaré, tem cobra. Não dá para imaginar. Não tem luz. Não tem comunicação. A não ser que você monte um rádio lá. Não tem açúcar. A não ser que você leve. Olha, é um lugar terrível para a gente. E aqui na Terra. É doído. Quando eu vim de lá, fiquei lá uns 4 meses, 4 meses. Eu vim para casa, eu fui no shopping, no Barra Shopping aqui, com a minha família. No domingo, eu fiquei olhando assim para o piso, eu fiquei olhando para o teto, a minha vontade era de deitar naquele piso. Falei, que coisa bonita. Como é bonito isso aqui, meu Deus. Agora você imagina um mundo em que não é isso, é muito pior do que isso. Não tem fogo. Ali você pode levar o açúcar, ali você pode... Eu levava na mochila. Você podia levar o teu alimento, você tinha ali um facão, você tinha ali uma arma para se defender, você tinha um kit de pesca para poder pescar, você ia com um grupo de amigos, você sabia que ia sair dali daqui a pouco. Agora você vai para um planeta que você não sabe quando você vai sair, vai ficar lá séculos. Tudo está por fazer. Não tem nem fogo ainda. Você vai ensinar aqueles seres brutos. Foi isso que deu aso à Gênese, trazendo a Gênese logo no início, desde o item 1, a ideia do paraíso. Aquele grupo de espíritos representados ali por Adão e Eva, você vê que tem um crime, porque logo no início Caim mata Abel, já começa um criminoso. Eles saíram de lá por quê? Foram expulsos do paraíso porque cometeram um crime, eles enganaram a Deus, negaram a Deus, depois o filho matou alguém, e por aí vai. Ali, numa linguagem alegórica, está falando uma verdade. Aqueles espíritos saíram do planeta deles, quando chegou aqui fez igual eu fiz no shopping. Meu Deus, que lugar bonito é o shopping, né? Eles vão lamentar. Como lá era bom, eu estava no céu e não valorizei. Aí eles vão lamentar o quê? O paraíso perdido. A Terra era um paraíso. Isso já está acontecendo na Terra. E daqui a um tempo, não vai muito longe, a Terra vai, o bem vai superar o mal. Vai ser um lugar de menos dor. E quem sair daqui vai dizer assim, poxa, eu estava tumultuando aquilo ali. Devia ter acertado. Aí a dor vai ensinar. Se não ensinar, ele vai continuar a sofrer e fazer sofrer lá e estaciona. Mas Deus colocou ali, no Espírito, quando criou em todos nós, potencialidades que serão desenvolvidas. Como em toda semente tem germe ali uma grande árvore, que dará galhos, folhas, flores, frutos. Não está ali na sementinha tudo isso? Está na alma humana. Nós somos projetos de anjo. Se você desenvolver isso, você mais rapidamente chega ao objetivo, que é a perfeição. Essa perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, somente Deus. Então é um crescer contínuo. O que a gente ainda não faz ideia dessa perfeição. Você não faz ideia disso. A gente não faz ideia. Do mal a gente tem ideia. Porque a gente já viveu muito no mal, ainda faz o mal, ainda pensa mal, ainda sente mal. Então a gente sabe falar muito bem. Agora vamos falar de superioridade, de espírito superior. O que faz um anjo? Eles nos influenciam. Pô, mas o anjo só influencia a gente, só ajuda a gente. A gente não entende a cabeça de um anjo, de um arcanjo, de um espírito superior. Você não entende. Você vê Jesus, poxa, Jesus veio à Terra, se sacrificou. Quanto que Jesus fez para o nosso crescimento?
Mas a gente não consegue fazer o que ele fez. Ele deixou lá a receita da felicidade na terra, está ali nas bem-aventuranças. Ele ensinou. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. O que é bem-aventurados? Felizes. Bem-aventurados os mansos. Feliz quem é manso. E por aí foi, ele deixou ali. Ele mostrou como é que faz. Ele mostrou o que é a mansuetude. Ele mostrou o que é o perdão. Ele mostrou o que é a humildade. Ele mostrou a necessidade do trabalho, que é o trabalho. Ele mostrou, falou e mostrou, olha, a vida continua, porque ele saiu do túmulo e apareceu uma porção de gente. E termina dizendo assim: e eis que um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deu mais uma receita de felicidade. A gente ama um ao outro, como Jesus nos amou aqui na terra? Não, a terra ainda tem miséria, tem fome, tem guerra. Olha essa briga política, uma coisa degradante na nossa política, degradante, é uma coisa que enoja. Você vê o caráter daqueles homens ali, né, você até chora. Entendeu? Vou fazer a prece aí, dá tempo, Guilherme, vou fechar agora. Então, o item 232 a gente continua semana que vem. Tá? Ficou claro até aí? Entenderam? Então vamos fazer a nossa prece. Vimos a influência do meio, né? Agradecemos aos benfeitores aqui presentes. Agradecemos ao altivo, aos espíritos guias da nossa casa de amor, ao Ernesto Bozano, nosso patrono, à minha amada Lourdinha, a Cidinha, a Neuza, Elvira, enfim, a Dona Ivone, a todos os benfeitores desta casa de amor, pelo ambiente, pelo meio que nos proporcionaste, que nos proporcionou, meio espiritual, fluídico e material, para o bom desenvolvimento desses estudos, nesta reunião singela, séria e proveitosa para todos nós. Muito obrigado por tudo. Que seja em nome de vocês, amigos queridos, e recebam a nossa gratidão por tudo. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.